Olá, você que nos acompanha aqui no canal O Tempo. Nós separamos para você os melhores momentos de O Tempo News desta semana. Então, fique com a gente e saiba os principais fatos e análises que movimentaram a semana. É só continuar aqui. A família da brasileira Juliana Marins, que caiu em um penhasco enquanto fazia uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, na última sexta-feira, perto de um vulcão, foi informada que ela foi vista imóvel a 500 metros do penhasco, de acordo com informações divulgadas pelo Parque Nacional Monte Rinjani. E segundo o embaixador que falou com a família, da brasileira, um drone térmico que capta o calor do corpo é utilizado nas buscas. Esses drones térmicos, são capazes de detectar e também medir a radiação infravermelha, transformando-a em imagens visíveis que mostram a temperatura de cada ponto, E elas permitem essas imagens, portanto, visualizar diferenças de temperatura não perceptíveis ao olho humano, por exemplo. A gente tem inclusive algumas imagens aí que a gente recolheu ao longo da tarde, que foram divulgadas pela própria família da região lá também, onde tudo aconteceu, fotos do momento. Esse resgate da Juliana foi interrompido, inclusive agora há pouco, porque anoiteceu na região. Os trabalhos devem ser iniciados amanhã pela manhã. Essas são imagens lá da turma fazendo trilha nesse lugar inóspito ali que a gente vê, que é, ao que tudo indica, ali a borda lá do vulcão, foram passear. Ela ouvi hoje cedo uma entrevista da irmã dizendo que não é muito experiente, mas também não é a primeira vez que faz esse tipo de jornada, que é muito perigoso. Ela teria, durante o período em que estava fazendo a caminhada, pedido para dar uma parada, porque estava cansada. O guia, que inclusive foi pago pela equipe para levá-los até o local, ele disse: tudo bem, pode ficar aqui durante um tempo. Enquanto ele saiu, voltou só 1 hora e pouco depois. Quando ele voltou, ela já havia supostamente escorregado e despencado ladeira abaixo, ficando num local que a gente tem inclusive também a imagem de um drone que mostra o local onde ela está. É inacreditavelmente alto, acesso muito difícil para chegar nesse local. A gente pensa, com tanta tecnologia, por que é que não tem ali um drone que consegue levar água, que consegue levar comida ou até mesmo uma corda? Mas o quanto mais difícil é de chegar no lugar, né, Síria, mais complicado Exato. é o resgate, né? Exatamente. E tem tantas versões desse acontecimento, André? Tem essa questão que você acabou de colocar, que ela estaria com esse grupo aí de mais 5 pessoas e um guia muito experiente lá na região, teria ficado cansada porque estava amanhecendo o dia ainda, pediu uma pausa, se sentou e eles seguiram a trilha. E quando lembraram dela e voltaram para resgatá-la, ela não estava mais lá. E tem também outra história que foi contada por uma das pessoas que estaria com ela nessa trilha, de que ela teria escorregado, Diz que ela escorregou, que não conseguiram mais resgatá-la naquele momento, que o guia então pediu para que os demais turistas ali pudessem seguir, pudessem ir embora, que ele ficaria ali para pedir resgate, Mas resgate esse que até agora não aconteceu. E a irmã dela, que está alimentando as redes sociais, inclusive eles criaram um perfil para divulgar informações sobre o resgate dela, para divulgar informações do que está chegando, o que está acontecendo lá na Indonésia. É Resgate Juliana Marins, esse é o perfil. A irmã dela divulgou agora há pouco um vídeo com a atualização do dia de hoje. Vamos assistir. E para quem ainda não entendeu, o vídeo que eles enviaram do resgate chegando até a minha irmã é um vídeo falso. Eles forjaram esse vídeo, não tem Juliana nesse vídeo, tem só a equipe de resgate com umas cordinhas indo para frente e eles cortam o vídeo. Eles mandaram isso para tentar corroborar. Essa equipe que fez isso foi uma equipe que estava mais em contato com as autoridades da Indonésia. Então todas as informações que a gente está recebendo do governo da Indonésia são falsas, Então, assim, é um absurdo tudo que a gente tem recebido, tirando as imagens que tem Juliana aparecendo, todas as outras imagens, também sem ser de neblina e tudo, isso também são imagens reais, mas de outras coisas estão sendo forjadas, inclusive o resgate chegando mais próximo
para entregar algo para Juliana, para entregar água, comida e etc. Então, esse vídeo também é falso. Pois é, né? A gente torce pela vida dela, torce para que dê tudo certo. Afinal de contas, estava ali uma jovem de 26 anos, fazendo um passeio, realizando um sonho, né? De fazer um mochilão ali. A gente torce para que dê tudo certo e para que ela consiga, já que tem experiência e que estava com roupas próprias para esse tipo de caminhada, né, Síria? Exatamente. Hoje a gente até estava conversando sobre isso mais cedo, né, André? Um drone que chegou tão próximo. São várias imagens que a gente já tem, vale lembrar, de supostas imagens dela, né? Agora à tarde mesmo, o próprio parque divulgou algumas imagens de uma equipe de resgate descendo até lá, né? E anteriormente tinha outras imagens que, inclusive, dava zoom, chegava bem próximo, era possível vê-la movimentando, né? Nas imagens aparecia ali uma menina com luvas brancas, botas, meias brancas, né? Dava para ver esses detalhes. Então, a irmã Marina diz que essa primeira imagem, essas primeiras imagens, quando ela se movimentava, não são imagens delas, né? Que a equipe estaria forjando para tentar explicar que estaria fazendo alguma coisa, mas que não seriam imagens aí do resgate da irmã, da Juliana, né? Agora, hoje, essas imagens que a gente vê aí são imagens que foram divulgadas agora à tarde pelo parque, onde ela está, né, que seria aí mais uma tentativa de resgate. Amanhã, então, entra no 4º dia aí essa tentativa de resgatar essa turista, essa brasileira do Rio de Janeiro, que tudo dê certo e que ela volte para casa viva, com saúde. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje as acariações entre réus do Núcleo 1 investigado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na primeira sessão, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, ficou frente a frente com o militar da reserva e ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto. A segunda acariação foi entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também é réu na ação, e o general Freire Gomes, que comandava o Exército na época e participa do processo como testemunha. E enquanto Mauro Cid alega ter recebido de Braga Neto uma caixa de vinho com dinheiro para financiamento dos atos golpistas, o ex-ministro da Defesa nega a versão. Pois é, a defesa do general da reserva Walter Braga Neto afirmou que a acariação entre o militar e o tenente-coronel Mauro Cid foi eficaz para o processo. Primeiro, a defesa precisa registrar que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Neste caso, que é um dado é um ato processual fundamental, pegar os detalhes da fala de cada um do acariado, infelizmente, respeitando evidentemente o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato foi gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa, foi negado o nosso pedido. Evidentemente que nós vamos nos posicionar dentro do processo. Com relação à acariação, é uma pena que não tenha imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido em termo e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. Pois é, são as palavras da defesa, né? E apesar de elogiar a acariação, José Luiz de Oliveira Lima afirmou que o depoimento do delator tem um caráter contraditório e mentiroso. Ele disse o seguinte, vocês vão lembrar no interrogatório dele, que ele faz um gesto do pacote do dinheiro, lembra que ele faz assim, mais ou menos assim? Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada. Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu, ele mente e ele mente demais.
é assustador, e eu espero que, evidentemente, que no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto condenatório. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, afirmou que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid mentiu e foi desmoralizado durante a acareação com o general do Exército Walter Souza Braga Neto. O advogado lamenta que não houve a transmissão da acareação para a imprensa. Achei que foi ótima a acareação, me causou uma certa surpresa o fato de ela não ter sido transmitida. Todos os demais atos do processo foram transmitidos, alguns inclusive até para vocês da própria imprensa, e eu achei que foi lamentável não ter sido transmitido hoje, porque na verdade o delator fez o que ele tem feito reiteradamente. Ele mentiu e, no meu modo de ver, foi desmoralizado. Foi confirmada, infelizmente, hoje a morte da brasileira que caiu em um penhasco durante uma trilha às margens de um vulcão na Indonésia. Juliana Marins tinha 26 anos. No sábado, por volta das 4 horas da manhã, ela sofreu o acidente num desfiladeiro da trilha do Monte Rinjani, dentro de uma região muito turística. Muita gente vai até a região, que você já está vendo aqui, inclusive no nosso telão. A informação foi confirmada no 4º dia de muitas buscas por ela lá na região. Pois é, mais cedo, os socorristas chegaram a montar um acampamento avançado perto de onde ela estava no Parque Nacional. Ontem, um drone operado por socorristas chegou até perto dela, que estava imóvel e a 500 metros abaixo, como a gente vai mostrar para você nas artes que a nossa equipe preparou aqui para demonstrar o local onde ela estava. Ali você repara bem a trilha feita, ali você está vendo uma trilha, a montanha, né? Uma trilhazinha branca, por ali que O acampamento passa, ali, o acampamento, e logo adiante à direita você vê um quadrado vermelho, que é o local onde ela caiu. Ela parou ali, disse para a equipe, nesse exato local ela caiu, e vocês imaginam que ali a gente está falando de 500 metros, gente, é meio quilômetro, é muito, muito alto. Ela caiu, o drone depois chegou a mostrar que ela estava se movimentando, só que 4 dias se passaram. Especialistas em sobrevivência, a gente andou conversando ao longo desses últimos dias, disseram, olha, a gente tem aí em torno, dependendo das condições atmosféricas, dependendo do clima, do tempo, dependendo do que estiver acontecendo, a pessoa consegue sobreviver, às vezes até 3 ou 4 dias. Olha essa outra arte aí também, para a gente ter uma noção. A gente chega até a ser assustador, é um local bem inóspito, né, Cília? A gente vê ali, olha, caminhar por aquela beiradinha ali pela lateral, infelizmente ela parou, acabou caindo e a família parece ter escorregou, né? escorregado, né, André? E ali Olha parece ser muito só. escorregadinho, parece que não é fácil não. Muito. Inicialmente a irmã dela tinha dito pra gente que é um local relativamente tranquilo de caminhar, mas eu vou te falar, vendo as imagens ali, realmente dá pra Bem ver que perigoso aquilo ali, é bem íngreme, né? Além dessa sensação de que a gente tem aqui, eu também tenho essa sensação de ser escorregadio, o local é bem íngreme. E muito cuidado, muito preparo, né? Como a André disse, a gente conversou com algumas pessoas que disseram, especialistas, montanhistas, que disseram da necessidade de quem for para uma trilha como essa, ter um preparo, né? Já ter participado de outras trilhas, ter um certo entendimento do local ali, de onde vai estar, de onde vai passar, de onde vai pisar, quais os cuidados devem seguir, né? E ter noção também ali de primeiros socorros, ter um kit ali do lado de primeiros socorros também, com uma manta térmica em um local como este, né? Que a gente viu ali que tinha muita neblina, o que dificultou muito também o trabalho aí do resgate, do grupo de resgate, né? Então, tem que ter um kit ali com básico, com comida, com água, com a manta térmica. Isso foi que os especialistas trouxeram para a gente. E na retomada dos trabalhos hoje, a informação foi de que Juliana, gente, estava
ainda mais abaixo. A gente mostrou esse mapa para vocês, mostrando que ela estava a 500 metros, né? Mas hoje ela já estava um pouco mais para baixo. Ela estava a cerca de 650 metros dessa trilha. Pois é, a Juliana nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela era formada em publicidade e propaganda pela UFRJ e atuava como dançarina. Desde fevereiro, ela fazia um mochilão, né? Aquela viagem que você faz aí por várias partes. Fazia esse mochilão pela Ásia e já havia visitado as Filipinas, o Vietnã e a Tailândia antes de chegar à Indonésia. Ou seja, ela estava bastante acostumada a fazer essas viagens, esses passeios. A gente vê no semblante dela a alegria de quem gosta de fazer esse tipo de viagem, de quem gosta, né, de curtir esse tipo de aventura. Não é para todo mundo, naturalmente, é preciso ali você ter um certo preparo, né? Esse local que ela estava, a cena que apareceu dela se movimentando ali, o vídeo, você vê que estava uma neblina muito grande, e é o que acontece exatamente nesse local, ali na região. Durante o dia, às vezes, chega a fazer um calor insuportável e à noite esfria demais. Então, as causas, naturalmente, desse acidente ainda vão ser apuradas. E a causa da morte dela, que ainda não se tem uma autópsia para dizer do que foi que ela morreu, e isso ainda vai ser investigado até que eles consigam, porque por enquanto a informação que a gente tem é de que eles não conseguiram nem resgatar o corpo dela até agora, Sírio. Pois é, André, e na ilha de Lombok, vizinha a Bali, né, fica então o Monte Rinjani, vulcão ainda ativo, que se eleva a 3.721 metros de altitude. E tem um lago ali ao redor, né, uma paisagem que chama a atenção dos turistas, né? As pessoas vão para ver essa imagem que a gente... essa imagem que está na tela, olha, é muito bonito, são imagens belíssimas, né? Então as pessoas fazem a trilha e olham lá em cima. As pessoas passam lá do alto, pela trilha, além de conhecer toda a natureza, e conseguem tirar foto, fazer vídeos, né? Essas coisas que turistas gostam mesmo, que a gente gosta de fazer, né? A paisagem, ela atrai turistas do mundo inteiro, né? Principalmente quem está mais habituado, quem gosta do turismo de aventura, né? Todos os anos, milhares de pessoas passam por lá. Mas, segundo especialistas, gente, como a gente estava falando agora há pouco, é necessário que haja aí um preparo, né? Principalmente para pernoitar pelo caminho, né? Porque se for necessário, se acontecer algum contratempo, as pessoas têm que estar preparadas para pernoitarem por ali, né? E também muito fôlego, né? Porque o ar, em grande parte do percurso, é rarefeito. Então, tem que ver se a pessoa realmente está preparada, se ela está apta para fazer esse passeio, para participar de uma trilha como essa, né, André? Foi resgatado hoje o corpo da brasileira Juliana Marins, encontrada morta ontem depois de cair em uma cratera no Monte Rinjani, na Indonésia, e deslizar por centenas de metros. A operação começou por volta do meio-dia no horário local, o que equivale a 2 horas da manhã no Brasil, com o apoio de 3 equipes, 2 do Esquadrão Especial Rinjani. Por causa do clima instável, com neblina e baixa visibilidade, o resgate só foi possível hoje pela manhã. 7 pessoas acompanharam o trabalho em diferentes pontos da encosta, 3 a 400 metros de profundidade e outras 4 a 600 metros. Integrantes da Agência Nacional de Busca e Resgate, em entrevista a uma emissora de TV local, detalharam o trabalho. Dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, depois que conseguimos alcançar a vítima, descobrimos que o corpo havia se deslocado para uma profundidade de 600 metros. Um exame foi então realizado e não havia sinais de vida. Dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. O corpo foi transportado de maca até um posto de apoio e de lá encaminhado para um hospital para avaliar a causa da morte da brasileira. E depois que surgiu esse caso, veio à tona outro caso semelhante. A turista americana Janelle Banda, de 32 anos, ficou 3 dias presa no deserto após cair de uma altura de 120 metros em um penhasco, enquanto fazia uma trilha em um cânion, no Arizona, nos Estados Unidos. O local é conhecido, gente, como o fim do mundo. A mulher estava com o pai dela quando se perdeu e acabou caindo nesse local. Pois é, e segundo o jornal The New York
Post, a Americana e o pai saíram para acampar no dia 11 de junho agora. E na noite seguinte, Janelle teria se assustado com algo na mata enquanto fazia uma curta caminhada sozinha e se perdeu. Uma equipe de policiais resgatou a mulher com um helicóptero, como a gente estava acompanhando nas imagens aí, em 16 de junho. A turista torceu os tornozelos, apresentava escoriações e arranhões, além de estar desidratada, sem tomar água. A americana passou um dia no hospital e depois conseguiu ir a salvo para casa. A irmã dela disse que tinha experiência em trilhas. Essa questão, né, de ter aí um mínimo de experiência para fazer determinados passeios, trilhas, é algo que a gente está falando muito por aqui esses dias, né? E agora nós vamos conversar com um escalador, é o Marcos Rufino. Ele também é guia e, inclusive, ele oferece cursos avançados de reciclagem, de procedimentos, né? Guia de escalada e vivências nas montanhas, para a gente tentar entender melhor a importância, né, gente, de ter certos conhecimentos em casos como estes que aconteceram, né? Então vamos conversar com ele agora, já está conectado conosco. Bem-vindo, obrigada por atender o nosso chamado. Boa noite para você. Boa noite. Então, a gente está Joia. vendo essas situações. A gente acabou de assistir outro caso nos Estados Unidos que teve um resgate de uma situação feliz, o oposto do que aconteceu com a brasileira. E aí a gente vem discutindo aqui muito, Marcos, a questão do preparo, né? Para fazer esse tipo de trilha, esse tipo de passeio, o que você indica? A pessoa precisa passar por um treinamento, ela precisa entender o mínimo ali da estrutura, de onde que ela está indo, ela precisa ter o mínimo de informações. Como é que funciona isso? Eu te garanto que em 12 semanas de graça eu consigo te ensinar a anunciar na internet para você ganhar dinheiro com isso. Seja prestando o serviço de cuidar dos anúncios online de outras empresas, seja você um dono de negócio que quer vender mais através dos seus anúncios online. Como que você vai aprender isso? Simples. Toda terça-feira eu dou uma aula ao vivo de graça, aula mesmo, de 60, 90 minutos. Então, se você está procurando vídeos curtos da internet onde alguém finge que te ensina e você finge que aprende, este não é o caso. São aulas mesmo. Como que você faz para ter acesso a esse conteúdo? Simples, você vai clicar no botão de Saiba Mais que está aqui embaixo e vai fazer o seu cadastro. É só colocar o seu e-mail, não tem nada, não tem pegadinha, não tem venda no final. Tudo que você precisa é se cadastrar, sentar a bunda na cadeira e estar presente nas aulas. Então clica no botão e faz o seu cadastro. Wix, uma plataforma, todos os tipos de site. Criatividade ilimitada. Descreva suas necessidades e objetivos e a IA transformará seu briefing personalizado em um site exclusivo, pronto para ser publicado em minutos. Personalize, molde a experiência do seu visitante até os mínimos detalhes. Monitore, meça e gerencie todas as atividades do seu site em um só lugar, personalizado, do seu jeito. Wix. Isso, realmente precisa ter o mínimo de informações, né, sobre o ambiente que vai entrar, questão do clima, né, qual época do ano, né, se está dentro de quem, questão de cabeça d'água. No nosso caso agora eu estou falando com vocês diretamente num paredão aqui, que eu estou com duas pessoas que eu estou guiando nesse momento, né, são pessoas que realmente passaram por treinamentos, né, então a gente... buscar informação, né? A gente tem vários tipos de guiadas, né? A gente tem guiadas desde pessoas mais leigas até guiadas muito difíceis, como essa que eu estou agora. Então, são guiadas, a gente fala, são guiadas muito técnicas, né? Então, a gente trabalha a logística. Então, a gente está trabalhando essa logística de um passeio de 2 dias. A gente já tem mais de uma semana que a gente está trabalhando toda a nossa logística, do que levar, do que a gente vai comer, questão do nosso agasalho, questão do nosso calçado, questão dos nossos equipamentos todo, né, questão do kit de primeiros socorros que a gente está portando, né. Então, realmente, a gente tem que se informar bem do ambiente que a gente está entrando, porque muitas vezes a pessoa, né, que contrata um guia, por exemplo, ela vai meio que com pouca informação, muitas vezes ela vai atraída pelas belezas naturais, né,
mas não se atina muito a questão das fugas, se vier a vir a acontecer alguma coisa, sabe? Porque o próprio tempo, né, pode mudar de uma hora para outra, tá um momento lá com o céu aberto, tá tudo claro, de repente vira uma pessoa que está perto de água, por exemplo, como vocês devem estar aí agora nesse momento, inclusive. Quer dizer, é preciso ter um cuidado muito grande e para vocês que são instrutores, que são guias, que trazem essas pessoas até esses lugares, é preciso estar de olho o tempo inteiro na natureza, né? Sim, você precisa estar de olho na natureza. No nosso caso, por exemplo, a gente está num lugar de difícil acesso agora, de muito difícil acesso, mas, por exemplo, a gente já sabe que é um lugar que pega o celular, então nós 3 pessoas com o celular, né, que a gente poderia pedir apoio o tempo inteiro, então essa questão dos celulares também. A gente tem outros tipos de aparelhos hoje, né, que são aparelhos localizadores também, que quando as pessoas vão para tipo spot, quando as pessoas vão para lugares de difícil acesso, é interessante ter esses aparelhos também, porque se caso a pessoa cair, igual esses casos aí, né, por próprio acionamento desse spot, é muito mais rápido encontrar essa pessoa, né, então eu acho que vem dessa preparação. E no nosso caso também aqui, né, é uma guiada que exige muito preparação física, né? Física, mental. Então é um trabalho que não é qualquer pessoa que pode vir fazer um passeio desse que eu estou guiando agora. Não, não, não. São pessoas realmente que já são escaladores de muitos anos, que já vêm se aprimorando para estar adentrando locais como esses, mais difíceis, mais técnicos. Marcos, muito se falou em relação à caminhada ali que estava sendo feita pela Juliana, pelo grupo, né, que estava lá com a Juliana, e aí chegou a circular uma informação de que ela se sentiu cansada, o guia pediu então que ela ficasse ali descansando, que ele ia seguir com o resto do grupo e depois voltava, né? Eu queria saber de você se essa é uma prática de fato que pode colocar, né, que pode ser vista, né? A pessoa do grupo cansou, então deixa ela ali, depois o guia volta, ou se o correto, se o mais indicado seria todo mundo ter parado, aguardado, enfim, qual que seria o procedimento mais indicado para esse caso, já que estava ali num grupo de 6 pessoas, havia a possibilidade de que alguém se cansasse de fato. Então, qual que de acordo com a sua experiência profissional, sua experiência, né, de vida, o procedimento mais indicado nesse tipo de situação? Então, o procedimento mais indicado nessa situação, já num caso, nesse caso que só tinha um guia, o guia tinha que ter parado. O guia tinha que ter parado todo o grupo, né? Existe essa prática do guia seguir e essa é uma pessoa mais lenta ficar um pouco para trás, mas ela tem que estar com outro guia. Então, se tivesse 2 guias no grupo, né, igual muitos casos, né, eu mesmo, né, quando eu guio grupos de 6 a 8 pessoas, eu sempre quero 2 guias. Na verdade, o meu número máximo atualmente de pessoas que eu guio são sempre 2 pessoas. Eu não guio mais do que 2 pessoas. Então, no caso aí, seria interessante eles terem parado todo o grupo, né? Porque esse passar mal da moça, a gente não sabia o que, né? O guia ele não consegue identificar ali diretamente, mesmo sendo um guia socorrista, que é o nosso caso, né? Ele não consegue identificar pelos sintomas o que essa pessoa está sentindo, então realmente é melhor parar todo o grupo ali, e se tiver que voltar para trás com todo o grupo, porque o importante é a vida, não é o passeio. Jair Bolsonaro passou o dia em Minas Gerais. À tarde, no encontro estadual do PL, o ex-presidente falou sobre vários temas, mesmo com diagnóstico de princípio de pneumonia. Bolsonaro foi recebido logo cedo por apoiadores no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. De lá, ele seguiu para a sede do governo mineiro, onde se encontrou com o governador em exercício, Matheus Simões. E quem chega ao vivo com a gente para trazer as primeiras informações é o repórter Gabriel Borges. Gabriel, você que acompanhou aí o dia do presidente aqui em Minas, dá um panorama para a gente, para saber qual que foi a motivação dessa visita de Bolsonaro aqui em Minas, né? Já dá para saber assim, o que foi discutido nessa reunião, por exemplo, com o vice-governador?
Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite também a todo mundo que nos assiste. Nessa reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o vice-governador Matheus Simões, que é bom pontuar, é o governador em exercício do estado, enquanto o governador Romeu Zema faz uma missão oficial na Ásia, foram dois assuntos na mesa, basicamente. O primeiro deles foi os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao programa, de pleno pagamento da dívida dos estados com a União, o Propag. Esses vetos estão no Congresso Nacional desde janeiro, na verdade, quando o Lula vetou alguns trechos do programa, e até hoje eles não foram discutidos pelo Congresso Nacional, e desde então o governo Romeu Zema tem articulado com bancadas de vários partidos na Câmara dos Deputados e também no Senado a derrubada deles, porque nos cálculos do Palácio Tiradentes, caso esses vetos sejam derrubados, vão aliviar as contas do Estado de Minas Gerais, principalmente no ano de 2025 e no ano de 2026. Esses vetos estiveram na pauta porque o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados e também do Senado. Lembrando que, até o momento, o governo Zema já tem o apoio de bancadas como o MDB, Republicanos, União Brasil, PP e Solidariedade à derrubada desses vetos, e também a do PL, que praticamente já estava formalizado, e agora a reunião entre Simões e Bolsonaro é mais um gesto simbólico da adesão da bancada do PL à derrubada desses votos. E outra coisa também que esteve na pauta da reunião, Síria, foi o metrô de Belo Horizonte. Lembrando que foi durante o governo Jair Bolsonaro que foram destinados recursos da União para viabilizar tanto a privatização do metrô de BH, quanto também a construção da linha 2 do metrô. E durante a reunião, o governador em exercício agradeceu ao presidente pelos recursos e também citou que durante a missão oficial de Zema à China vão vir novos vagões para o metrô de Belo Horizonte. E o presidente Lula contradisse o Ministério das Relações Exteriores e afirmou hoje à tarde que determinou o traslado do corpo da jovem Juliana Marins, morta após cair em um vulcão na Indonésia, aqui para o Brasil. Pois é, pelas redes sociais, Lula afirmou que conversou com o pai da jovem, o Manuel Marins, para prestar solidariedade neste momento de tanta dor. Olha a mensagem do presidente Lula, que ele postou nas redes sociais. Disse: conversei hoje por telefone com Manuel Marins, que é o pai da Juliana Marins, para prestar minha solidariedade neste momento de tanta dor. Informei a ele que já determinei ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui, inclusive, aí, o traslado do corpo até o Brasil. São palavras do presidente da República, o presidente Lula, por meio de rede social. Pois é, na quarta-feira, o Itamaraty havia dito que o governo não pode custear o traslado do corpo da Juliana Marins, pois, de acordo com o órgão, os restos mortais de brasileiros falecidos no exterior, tudo isso é decisão da família e não pode ser custeado esse traslado com recursos públicos, né, Síria? Pois é, e hoje mais cedo, o prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro, que é onde morava a Juliana, onde mora a família dela, também se ofereceu para pagar pelo traslado do corpo da brasileira. Em uma publicação no X, ele disse que chegou a conversar com a família da Juliana. Olha ali, o Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, fez uma publicação e disse o seguinte: hoje mais cedo conversei com Mariana, irmã da Juliana Marins, e assumimos o compromisso da Prefeitura de Niterói com o traslado de Juliana da Indonésia para a nossa cidade, onde será velada e sepultada. E aí ele terminou a mensagem pedindo para Deus confortar toda a família. Então recebeu esse apoio também do prefeito de Niterói. Pois é, o jogador Alexandre Pato também ofereceu ajuda para a família da jovem Juliana Marins, né, Síria? André, e o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, protocolou um projeto de lei que prevê a repatriação de brasileiros mortos no exterior.
Na proposta apresentada nesta quarta-feira, o parlamentar pediu que o governo federal arque com os custos de traslado ou cremação de cidadãos em situações excepcionais e com base em critérios de vulnerabilidade. No texto, o parlamentar cita que a medida terá filtros rígidos, transparência e mecanismos de controle para evitar fraudes, caso saia do papel, e aponta que o objetivo é seguir exemplos de países que já adotam políticas parecidas na implementação da lei. A revogação do decreto que aumentou a alíquota sobre o IOF, aprovada na Câmara dos Deputados ontem pela maioria de 383 parlamentares contra 98, tem repercutido bastante, viu? Traição de ex-ministros e erro de petistas na derrota imposta pelo Congresso ao governo Lula são alguns dos pontos que têm dado o que falar. Um dos personagens ontem foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse ser necessário que o governo tenha mais diálogo com o Congresso. É sim uma derrota para o governo, mas foi construída a várias mãos, porque a Câmara deu uma votação expressiva, o Senado, num acordo, daria também uma votação expressiva, mas acho que agora é hora de todos nós pararmos, conversarmos mais, construirmos as convergências e o que é necessário para o Brasil, porque eu não tenho dúvida que nem senadores e senadoras, deputados e deputadas não estão aqui para trabalhar contra o Brasil e contra os brasileiros. Ao contrário, nós estamos aqui todos os dias colocando as nossas posições, favoráveis e contrários às matérias. Mas nós muito mais ajudamos o governo do que atrapalhamos. Ao contrário, eu acho que nós só ajudamos, em alguns pontos como esse nós divergimos e legitimamente nós nos debruçamos sobre esse projeto que foi votado hoje com ampla maioria no Senado por um acordo e com ampla maioria na Câmara dos Deputados. Agora é a partir de amanhã construir a agenda do Brasil e dos brasileiros sem assodamento e, se possível, conversando um pouco mais com o Congresso brasileiro, com a Câmara e com o Senado. A autópsia do corpo da brasileira Juliana Marins, morta após um acidente em uma trilha de um vulcão na Indonésia, indicou que a jovem de 26 anos sofreu um trauma contundente que resultou em danos a órgãos internos e também hemorragia. O laudo médico foi divulgado pelas autoridades locais hoje, após os restos mortais da brasileira serem submetidos a exames em Bali. O documento informa que foram encontrados arranhões e escoriações, fraturas no tórax, ombro, coluna e coxa, o que teria causado aí danos a órgãos internos e também sangramento. Segundo o médico responsável pelo laudo, a brasileira sofreu ferimentos devido à violência da queda. E a principal causa da morte seriam os ferimentos na caixa torácica e também nas costas. O médico explicou ainda que não foram encontradas evidências de que a morte tivesse ocorrido muito tempo depois das lesões. Desta forma, o especialista estimou que Juliana teria morrido cerca de 20 minutos após sofrer os ferimentos, apesar de não conseguir determinar a hora exata. A família de Juliana Marins questiona a cronologia apresentada pelo legista devido a relatos, também registros e vídeos, que mostram a brasileira viva. Essas gravações feitas dela foram entregues aí à família e aos voluntários envolvidos nas buscas. Na última terça-feira, os socorristas confirmaram a morte da brasileira após chegarem ao local onde ela caiu. No entanto, o corpo só foi recuperado na quarta. Pelas redes sociais, a família denunciou como considera grande negligência sofrida por Juliana por parte da equipe de resgate e disse que buscará justiça. A repórter Maria Clara Lacerda preparou uma cronologia com fotos aí que resultaram na morte da brasileira Juliana Marins. Vamos acompanhar. A cronologia do caso é a seguinte. No sábado, dia 21, às 4 da manhã em Lombok, na Indonésia, aproximadamente 5 da tarde de sexta, dia 20, aqui no Brasil, Juliana cai e desaparece durante uma trilha. 3 horas depois, imagens de drone captadas por montanhistas espanhóis que estavam no local registram Juliana ainda com vida. Também no sábado, às 9h40 da manhã em Lombok,
10h40 de sexta no Brasil, o acidente é comunicado oficialmente à administração do Parque Nacional de Rinjani. No domingo, dia 22, as equipes de resgate iniciam buscas, mas não conseguem localizar Juliana. As condições meteorológicas dificultam os trabalhos. Na segunda-feira, dia 23, às 6h30 da manhã em Lombok e às 7h30 do domingo no Brasil, um drone operado pelas equipes de resgate da Indonésia volta a identificar Juliana, agora imóvel. Na terça-feira, dia 24, às 10 da noite em Lombok e 11 da manhã no Brasil, a família confirma publicamente a morte de Juliana. Na quarta-feira, dia 25, no entanto, é a data em que a perícia estima que Juliana tenha morrido. Ainda na quarta-feira, dia 25, às 1h50 da tarde em Lombok e às 2h50 da manhã no Brasil, o corpo é içado do penhasco e transportado pelos socorristas de volta ao topo da trilha. No mesmo dia, às 8h40 em Lombok, 9h40 da manhã no Brasil, o corpo é entregue ao hospital da cidade de Mataram, capital da ilha de Lombok. Quinta-feira, dia 26, às 11h35 em Lombok e meia-noite e 35 no Brasil, o corpo de Juliana é transferido ao hospital Mandara, já na ilha de Bali, onde foi realizada a autópsia. O legista apontou que Juliana morreu entre 1h da manhã e 1h da tarde do dia 25 de junho. Apesar disso, a agência de resgate informou que encontrou o corpo já sem vida da brasileira na noite de terça-feira, dia 24. A família divulgou a morte também neste dia, às 11 da manhã, aqui no Brasil. Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo brasileiro vai arcar com os custos para trazer o corpo de Juliana de volta ao Brasil. A brasileira foi a 10ª pessoa morta no Monte Rinjani desde 2020, em uma trilha considerada perigosa e mal sinalizada. A família da jovem agora busca justiça pela morte. Para mais informações, acompanhe otempo.com.br e as redes sociais de O Tempo. Bom, e o corpo da brasileira Juliana foi liberado para a família após a perícia, mas o retorno aqui ao Brasil ainda aguarda definição. A informação foi publicada hoje por um site de notícias da Indonésia. De acordo com a publicação, o corpo de Juliana está em um hospital de Bali para que permaneça preservado para o retorno aqui ao Brasil. O advogado da família acompanha o processo e, segundo as informações da própria família, já estariam todos aí providenciando a volta para o Brasil. E por hoje é só. Até a próxima semana.